Bem, dando continuidade então ao dicionário anarquista, na letra C, conselhos que podem ser conselhos operários. Os anarquistas defendem conselhos operários? Com certeza. Essa é a grande, na minha avaliação, diferença dos marxistas que acreditam no Estado e os anarquistas que acreditam na classe trabalhadora. Os socialistas acham que as mudanças para a classe trabalhadora partem do Estado. Ele tem que tomar o Estado e o Estado vai fazer esse papel de transformação da classe trabalhadora. Porque, na cabeça deles, quando o trabalhador toma o Estado e o trabalhador é uma coisa só. Né? A sociedade é o Estado deles. É assim que funciona. Hegel já falava isso há muito tempo atrás. Ok? Essa ideia do Estado representando a sociedade civil. Que para o Marx, quando chega lá no comunismo, né, no socialismo, esse Estado representa o proletariado. Por isso que não tem greves, não pode ter greves contra o governo comunista. Faz sentido. Entendeu por quê? Porque não pode ter sindicatos nas sociedades socialistas lá, sei lá, que existiam na União Soviética e assim por diante. Quando surgiu Solidariedade na Polônia, todo mundo começou a arrancar os cabelos lá no mundo socialista. Por quê? Se o proletariado tomou o poder e tomou para si os meios de produção, ele domina os meios de produção do proletariado. Logo, quem está trabalhando na fábrica e quem está no Estado é o proletariado. Como é que o proletariado dentro da fábrica vai fazer greve contra o proletariado que está no Estado? Não faz sentido. Então não faz sentido, na cabeça deles, ter sindicatos. Por quê? O Estado já é a sociedade organizada, que é o proletariado. Ok? Bem, existem outros marxistas que defendem o comunismo de conselhos. Aí tem outros caras, Karl Korsch, Anton Pannekoek, entenderam? Bem interessante também dar uma lida sobre eles. Eles não defendem que o proletariado toma o poder. Eles são marxistas. E para os anarquistas, eu acho que desde a Primeira Internacional, isso é evidente, né? Na questão Bakunin-Marx, é isso. Os anarquistas acreditam que os conselhos operários são o quê? Trabalhador na base, na fábrica. Lá onde ele está trabalhando, ele cria um conselho. Esse conselho, então, da fábrica X, no futuro se une com a fábrica Y, esses conselhos, então, vão crescendo até ganhar uma força e vão ter grandes conselhos, que teve uma das melhores expressões na primeira Revolução Russa de 1905. Está entendendo? Vamos contar aí, primeira Revolução de 1905, segunda, fevereiro, março de 17 e a terceira aí, outubro, novembro de 17, ok? Então, quando surgem, né? Onde é que surgem? Já tinha essa organização de base, né? Nas fábricas. E aí você tem o quê? Os trabalhadores nos conselhos discutindo. E na época, inclusive, tinha trabalhadores e militares, ok? Então você tinha isso, uma discussão ampla sobre os rumos do processo revolucionário. Por isso, quando se diz União Soviética, basicamente está falando o quê? A união desses conselhos. Então, por quê? O Lenin dizia em 17: todo o poder aos soviets. Esse é o lema dele. Todo o poder aos soviets. E os soviets, pessoal, né, que os anarquistas entendem então enquanto um órgão do trabalho, isso que é interessante, né? Da mesma forma que a burguesia criou o Estado dividido lá nas suas instituições, né, lá, legislativo, judiciário, papapá, os trabalhadores criaram a sua forma de organização, que são os conselhos. Então, os conselhos, eles vislumbram o quê? Uma outra forma de se organizar. Então, o Estado não é a forma de se organizar do trabalhador. Ele cria a sua própria forma, que são os conselhos, que não tem nada a ver com o Estado. São o quê? Conselhos de trabalhadores que se organizam, autogestionam, né? Com o tempo vão fazer a sociedade funcionar. Então tem conselho de vários tipos de trabalhadores. Inclusive, estou falando aqui de militares. Essa era a ideia, juntar todos os trabalhadores, né? Com todo mundo com seus conselhos. Então, aí você tem o quê? Na primeira Revolução Russa, em 1905, você tem vários conselhos existindo, com várias tendências. Então, quem está lá dentro dos conselhos? Anarquistas, marxistas, bolcheviques, mencheviques, socialistas revolucionários e assim por diante. Eles debatem nesses conselhos quais são as ações desses conselhos, ok?
Inclusive o Trotsky era uma das principais lideranças dos conselhos operários, né? Na primeira revolução. Por isso que ele ficou muito conhecido, ok? Então, os anarquistas defendem os conselhos operários, os conselhos dos trabalhadores, como uma forma de organização da classe trabalhadora contra o Estado, que é uma organização que não é do trabalhador. Quem inventou o Estado moderno é a burguesia. Esse Estado que tem lá legislaturas, né? Executivo, papapá, eleições, sufrágio. Quem inventou isso foi a burguesia, para os anarquistas, por isso. Ou os trabalhadores criam as suas formas de se organizar, que são deles, e propõem isso para a revolução, ou eles não vão ter nunca uma revolução. Porque não há como você fazer uma revolução para os anarquistas a partir de um órgão de classe que é o Estado, que foi feito pela burguesia. O Estado não caiu do céu. Entendeu? Pum, caiu lá, vamos tudo se organizar de forma estatal. Não, a burguesia criou. Aí você se utiliza disso. Esse é o grande pau que tem em 1918. É o grande pau. Por quê? Na Revolução Russa. O Lenin não fala grande todo o poder aos soviets. O que acontece em 18? Ele chama a Assembleia Constituinte. Isso é o grande pau. Por quê? Ele vai chamar a Assembleia Constituinte para organizar as pessoas. Eles falam, cara, a Assembleia Constituinte é coisa de burguês, é a burguesia que criou isso. Mas por que ele faz isso? Porque ele achou que tinha maioria, que os bolcheviques eram a maioria entre os trabalhadores. O que aconteceu? Ele chama a Assembleia Constituinte e ele perde a Assembleia Constituinte. Aí ele percebe que a maioria está na mão dos socialistas revolucionários. O que ele faz? Sim, ele fecha a Assembleia. Não deu certo. Aí ele fala que tem os soviets, papapá. Só que ele já tem uma política de controlar os soviets. Os soviets são livres, organizados de baixo para cima, a partir da fábrica. E aí vai crescendo, vai incluindo mais setores de trabalhadores, ok? Que não abrem mão das suas organizações, mas que pensam sempre na totalidade e nunca na particularidade. Então eu acho que essa é a grande questão aí dos anarquistas na defesa dos conselhos operários. Ok? Então é isso daí, um abraço a todos e todas.